Oi, quinto ano, tudo bem? Na aula de hoje de matemática, nós iremos fazer uma revisão dos conteúdos que eu cobrei na atividade avaliativa. Então, eu vou revisar aqui o que eu passei ao longo desse bimestre, que foi sobre frações, números decimais, volume e triângulos, enfatizando os lados e os ângulos. Esses são os conteúdos que nós fizemos na atividade avaliativa que vocês irão ter a oportunidade de refazer. Frações. O denominador é aquele número que vem abaixo do traço, que significa o total de quadradinhos de uma malha quadriculada. O numerador é o número que vem em cima do nosso traço e ele indica a quantidade de quadradinhos pintados. Como fazer a leitura de uma fração? Quando nós temos o denominador 10, nós lemos décimos. Por exemplo, 2 décimos. Denominador 100, centésimos. Exemplo, 58 centésimos. Denominador 1000, nós lemos milésimos. 12 milésimos. Denominador de 2 até 9, existe a leitura própria, de acordo com a tabela que vocês têm na apostila de vocês. Mas vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, 1 sobre 5, 1 quinto. 2 sobre 7, 2 sétimos. E assim por diante. E quando o denominador for maior que 10, nós usamos a palavra avos na leitura. Por exemplo, 3, 11 avos. 5, 12 avos. E assim por diante. Mas essa parte eu não cobrei na atividade avaliativa. Eu cobrei apenas a leitura do de base 10 e de base 100. Números decimais. Antes da vírgula, nós temos a parte inteira. E depois da vírgula, nós temos a parte decimal, que é uma quantidade menor que o inteiro, como, por exemplo, os nossos centavos do nosso dinheiro. A leitura, como acontece? Antes da vírgula, a gente lê falando inteiros. Por exemplo, 7 inteiros, e depois da vírgula a gente vai ler de acordo com a quantidade de casas decimais. Quando tem uma casa decimal, nós lemos décimos. Exemplo, 7 inteiros e 2 décimos. Quando tem duas casas decimais, nós lemos centésimos. Então, por exemplo, 7 inteiros e 25 centésimos. O 25 é composto por 2 e 5, duas casas decimais. E com 3 casas decimais, nós lemos milésimos. 7 inteiros, 253 milésimos, tá bom? Fração e número decimal. Aqui está no exemplo que eu cobrei na atividade avaliativa. Foi nesse estilo, então prestem bastante atenção. Aqui nós temos uma malha quadriculada de 10 quadradinhos na vertical por 10 na horizontal. Então, isso totaliza 100 quadradinhos. Pintados, nós temos 97. Então, a fração que representa essa situação é 97 sobre 100, que nós lemos 97 centésimos. Então, se a gente lê os centésimos, para transformar para número decimal, nós precisamos de duas casas decimais. Por isso, fica 0,97. Escrever 0,097 está incorreto, porque aí eu teria
milhares. Eu teria um quadradinho, uma malha quadriculada com 1000 quadradinhos pintados 97, que é um outro contexto. Então, tem que tomar cuidado com a leitura. É a partir da leitura que a gente monta o nosso número decimal. Se a fração é 97 centésimos, o número decimal precisa estar na casa dos centésimos, como eu falei com vocês ao longo das aulas passadas. Adição e subtração de números decimais. A gente sempre vai montar vírgula debaixo de vírgula. E vamos resolver as operações tanto de mais quanto de menos normalmente. E para fazer a leitura, como eu falei no slide anterior, basta contar as casas decimais. Nesses nossos 2 exemplos aqui, nós temos 2 números, 2 algarismos na parte decimal. Então, a leitura está na casa dos centésimos. 67 inteiros, que é o que veio antes da vírgula, e 25 centésimos, que são os 2 algarismos depois da vírgula. 33 inteiros e 45 centésimos. Essa é a regra, é contar as casas decimais. Se eu tivesse apenas uma casa decimal, décimos. Se eu tivesse 3 casas decimais, milésimos. É isso que vocês precisam observar sempre. Fração de um total. Aqui eu dei o exemplo para calcular 3/4 de 200. Então, esse 200 é o nosso total. Como fazer? É aquela regrinha que eu expliquei de dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo número de cima. Então, eu divido o total pelo denominador, pego o total de 200 e divido pelo denominador 4, que eu encontro 50. Depois, eu multiplico esse 50 pelo número de cima, que é o numerador. Então, 50 vezes 3 é igual a 150. Assim, eu descubro que 3/4 de 200 é igual a 150. Então, eu cobrei isso na atividade número 3 do exercício avaliativo, onde eu passei que Marcela produziu 525 bombons, esse é o nosso total. E essa quantidade foi vendida em 3 dias na feira. Então, no primeiro dia, ela vendeu 3/7 do total. Essa palavra aqui, ó, é palavra-chave, então é do total. Eu vou resolver por esse procedimento que eu expliquei, considerando 3/7 como fração e 525 como o total. Aqui na letra A maioria acertou, mas na letra B, vocês fizeram uma coisa que eu tinha explicado na videoaula que não era para fazer. Nas videoaulas, quando eu passei a explicação de como calculava isso, foi até na época de um exercício na apostila que falava sobre os vasos lá, os vasos de cerâmica que a moça produziu. Na época daquela atividade, eu gravei essa videoaula, falando que a gente tinha que considerar o total produzido. Então, no segundo dia, ela vendeu 2/5 do total. Eu tenho que considerar o 525 para calcular os 2/5. Teve gente que subtraiu do total a quantidade que foi vendida no primeiro dia, mas só que no enunciado está claro que é referente ao total. E na letra C, aí sim que a gente subtrai o resultado da letra A com o resultado da letra B, porque é o que restou das vendas, entendeu?
Então, tem que prestar atenção no enunciado. Quando disser do total, a gente calcula com base no total produzido. E quando se falar do restante, aí sim que a gente tem que fazer uma subtração primeiro, pessoal. Tudo depende do nosso contexto. Agora, então, vamos para volume. Volume, como eu passei, inclusive no caderno, na folha de revisão, eu disse que a fórmula para calcular volume de cubos e de paralelepípedos é multiplicar o comprimento pela largura pela altura. Então, eu tenho que fazer uma multiplicação entre essas três dimensões. Quando o exercício trouxer uma situação de uma figura que já tenha as três medidas, vamos supor, aqui eu tenho 10 centímetros de comprimento, 4 de largura e 5 de altura. Eu monto isso e faço a multiplicação de todos esses três valores. Multiplico primeiro 10 vezes 4, depois eu multiplico o resultado por 5. Ou eu posso inverter a ordem da multiplicação, que não vai alterar o nosso resultado. Daí eu encontro que o volume é igual a 200. Nesse caso, eu estou considerando como se a medida fosse em centímetros. Então, eu coloco centímetros cúbicos. Se as dimensões estiverem em metros, a resposta vai ser em metros cúbicos. Um acompanha o outro. E quando nós não tivermos as dimensões na figura, nós tivemos uma figura composta por cubinhos. O que eu vou fazer? Eu vou contar os tracinhos das três dimensões. Por exemplo, vamos olhar essa dimensão aqui, comprimento. Eu tenho um tracinho, 2, 3, 4. 4 tracinhos de comprimento por 3 de largura por 2 de altura. Então, eu vou multiplicar esses três valores. E se eu disser que cada tracinho desse vale 1 centímetro, como eu cobrei na atividade avaliativa, a minha resposta vai ser em centímetros cúbicos, acompanhando a dimensão que eu passei. Então, agora vamos ver triângulos. Os triângulos, eles, quando a gente compara em relação aos seus lados, possuem 3 classificações. Ele é equilátero quando possuir 3 lados iguais, isósceles quando tiver 2 lados iguais e um lado diferente, e escaleno quando tiver 3 lados de medidas diferentes. Então, não tem nenhuma medida repetida. E em relação aos ângulos internos, os triângulos, eles vêm dos quadriláteros repartidos na diagonal, como eu já falei com vocês. Então, aqui eu tenho um exemplo de um quadrilátero cujos ângulos são 90 graus, né? Como os quadrados e os retângulos, tem os ângulos de 90 graus. Então, 4 vezes esses ângulos de 90 graus, nós temos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Porém, eu consigo formar 2 triângulos exatamente iguais quando eu recorto esse quadrilátero pela diagonal. Então, se eu faço isso e assim eu obtenho 2 triângulos de mesmas medidas, então, obviamente, esses 360 graus dos ângulos internos desse quadrilátero vão ser repartidos exatamente ao meio para cada triângulo que eu formei. Então, 360 dividido para os 2 triângulos,
Assim, eu obtenho que a soma dos ângulos internos dos triângulos é igual a 180 graus. E aí, eu até passei para vocês no caderno essa figura, que quando a gente junta os três ângulos de qualquer triângulo, eles ficam dessa forma, ó. E assim a gente consegue formar aquele ângulo que se chama raso, que é o ângulo de 180 graus, a meia volta, tá bom? Então, por isso que os ângulos internos de qualquer triângulo sempre vão medir juntos 180 graus. Ângulos retos no triângulo. Então, vamos pensar aqui. Já sabemos que a soma dos três ângulos internos é igual a 180 graus. E sabemos também que o ângulo reto é igual a 90 graus. E também sabemos que todo triângulo tem tanto três lados quanto três ângulos. Porém, pessoal, se a gente pegar dois ângulos retos, que são de 90 graus, e somar, eles juntos já vão dar 180 graus. E onde a gente enfiaria o terceiro ângulo do triângulo? Então, aí a gente consegue constatar que é impossível ter três ângulos retos em um triângulo ou ter dois ângulos retos em um triângulo também. Não tem como. Eu só tenho como ter um ângulo reto, no máximo, em um triângulo qualquer, tá bom? Em um triângulo, nós só podemos ter um ângulo de 90 graus ou então nenhum ângulo de 90 graus, beleza? 2 ou 3 ângulos retos no mesmo triângulo é impossível de acontecer. E agora vamos aos nomes quanto aos ângulos para a gente finalizar a nossa aula de revisão. Um triângulo vai ser do tipo retângulo quando ele tiver um ângulo reto e dois ângulos agudos, a exemplo dessa primeira imagem aqui. Um triângulo vai ser acutângulo quando ele tiver os três ângulos agudos, ou seja, de medida menor que 90 graus, tá bom? Então, é o exemplo número 2. É um triângulo com três ângulos agudos, menores que 90 graus. E o nosso terceiro exemplo é um triângulo obtusângulo, porque ele tem um ângulo obtuso, que é aquele com abertura maior que 90 graus, e dois ângulos agudos, finalizando esse triângulo, tá bom? Pessoal, a nossa revisão termina por aqui. Qualquer dúvida que ainda ficar, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Façam com bastante atenção a nova oportunidade do exercício avaliativo, porque eu sei que vocês têm capacidade, tá bom? Beijão para vocês e até a nossa próxima aula!